Fórum Mídias de hoje, 21 de março de 2025. Vamos falar das articulações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, não só para tentar influenciar o julgamento do pai dele aqui no Brasil, mas também visando as eleições de 2026. Eu sei que muita gente vai achar tudo isso que vem a seguir aí dele meio delirante, mas é bom lembrar que a gente também ria de mamadeira de piroca. A gente achava que ninguém ia acreditar naquilo. Se a gente contasse para alguém em 2018 que ia ter gente orando para pneu, as pessoas vão falar, não, você está brincando. E nós vamos ver que o mundo está ficando meio para esse lado aí, meio loucaço. Vamos aqui. Eduardo Bolsonaro diz que prevê que os Estados Unidos não reconhecerão a próxima eleição no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou numa entrevista à CNN Brasil que prevê que os Estados Unidos não vão reconhecer, caso a justiça impeça a participação da oposição no pleito de 2026. Bom, nunca se viu aqui a oposição ser proibida, a oposição está podendo concorrer. Eu consigo prever, aspas dele, eu consigo prever, espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira. E aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Olha o que ele está sinalizando aí. Uma coisa catastrófica para o Brasil. Segundo Eduardo Bolsonaro, não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Mas a oposição disputa aqui normalmente, aspas dele, se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele a julgamento a toque de caixa, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Agora, é curioso que essa fala do Eduardo Bolsonaro aqui, ele está aparentemente querendo se referir ao pai dele. Mas essa fala aqui se encaixa perfeitamente num momento da história do Brasil há 7 anos atrás, em agosto de 2018. A intenção de voto para presidente da República, pelo IBOP, que já não existe mais, mas na época, junto com o Datafolha, eram os dois principais institutos de pesquisa do Brasil, apontavam o presidente Lula como amplo favorito, com 37% dos votos, mais do que o dobro do Jair Bolsonaro, que tinha 18% em segundo lugar. Então, quando ele fala aqui em o líder das pesquisas em 2018 era o Lula. Aqui o Datafolha, 39-19, a mesma coisa, mais do que o dobro. Aqui, a intenção de voto estimulada pela presidente no segundo turno, no cenário 3. Em maio, ao crescimento, olha. Em maio, o Lula tinha 45%, em agosto, 50%. O Bolsonaro tinha 25% em maio e 26% em agosto. Portanto, quem liderava em agosto as eleições para presidente da República estaria eleito aqui, segundo a pesquisa, no primeiro turno, se fosse, né,
mas seria, melhor dizendo, no segundo turno ele ganharia por 24 pontos de diferença do Bolsonaro. Então, quando ele fala aqui em tirar o líder das pesquisas, o favorito para ganhar a eleição, se você leva eles... Bom, tudo isso foi o que aconteceu ao Lula. Tiraram o líder, levaram ele a um julgamento a toque de caixa, sem direito à ampla defesa, onde ele foi perseguido pelos procuradores e pelos juízes, em conluio da Lava Jato, e mais a imprensa, e mais um tweet do comandante do Exército, Vilas Boas, ameaçando o Supremo caso desse habeas corpus e o Lula pudesse concorrer. Então, a gente já viveu essa situação aqui e era o Lula. Portanto, é fake news isso que ele está apontando aqui em relação ao pai dele. O pai dele está sendo julgado, foi investigado há mais de 2 anos pela Polícia Federal. Ele vai ter amplo direito à defesa. E, detalhe importante, o pai dele não foi tirado da eleição por causa do julgamento que vai ocorrer agora, que ele está dizendo que é a toque de caixa. Nada disso. O pai dele não concorre em 2026 porque, por maioria de votos, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Por maioria de votos, 5-2, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral declarou a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por 8 anos, contado a partir das eleições de 2022, ou seja, até 2030. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado. O pai dele usou prédio público, chamou embaixadores para detonar o sistema eleitoral brasileiro. Por isso que ele está inelegível. Por isso. Não é pelo julgamento que vai ter agora. Então, é mentira dele. Agora, ele está trabalhando para isso. Com essas mentiras que ele disse aqui na CNN, sem ser contestado, é o mesmo que ele está trabalhando lá com deputados, lá nos Estados Unidos, para fazer a cabeça do Trump e tentarem interferir aqui nas eleições brasileiras. Aqui, o deputado americano pede apoio por sanções amorais após licença de Eduardo Bolsonaro. O deputado republicano Rick McCormick publicou mensagem nas redes em que pede ajuda dos colegas no Congresso para reforçar o pedido de sanções. Aí diz o McCormick, o fato de Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente, tenha sido forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, é mentira. Ele não foi forçado nada. Ele está lá fora porque quer. Ele não está aqui porque não quer vir. É só entrar. Custeado com dinheiro público ainda, né, Melo? Custeado com dinheiro público, como a gente estava falando aqui hoje. Ficou lá fora um tempão aí e não vem para cá porque não quer, porque fugiu. Porque está lá fora conspirando contra o país. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo com esse deputado e outros. Aqui, o McCormick encaminhou em fevereiro à Casa Branca uma carta ao presidente, né? Ele e a Elvira Salazar, que é outra, e agora eles estão encorajando os colegas no Congresso e no Senado a se juntarem numa carta em defesa da liberdade. Nessa carta que eles enviaram ao Trump e ao chefe do Departamento de Estado, equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, eles citam a denúncia contra Jair Bolsonaro. Dizem que a medida se deu pelo que chamam de regime brasileiro para afastar o principal candidato para a eleição do próximo ano. A acusação, aí
O indiciamento do ex-presidente Bolsonaro não se trata de justiça, é sobre eliminar a concorrência política através de manobras judiciais, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. Eles estão comparando a história do Bolsonaro aqui com a do Trump nos Estados Unidos. Mas o Trump também, quando ele estava sendo para ser julgado lá, exatamente porque ele incentivou o Capitólio, que é o 8 de janeiro lá dos Estados Unidos, que aconteceu 2 anos antes. E exatamente por ele não ter sido julgado, coisa que o Bolsonaro vai ser agora, é que ele pôde acabar voltando à presidência da República e fazer as barbaridades que ele está fazendo lá, que ele está destruindo os Estados Unidos e pode conseguir fazer o que nenhum outro país que combate o chamado império conseguiu. Ele próprio está implodindo o próprio país. Aqui, ó, o Donald Trump pede que a Suprema Corte atue contra juízes que suspenderam seus decretos. Ele já está querendo caçar quem... Aliás, ele demitiu todos os promotores e procuradores que atuaram nos processos contra ele. Assim que assumiu, ele capou todo mundo. Agora ele está pedindo à Suprema Corte para atuar contra os juízes. Ó. Pediu nesta quinta-feira à Suprema Corte que atue contra os juízes que estão suspendendo seus decretos. O apelo do republicano ocorre após 2 recentes suspensões. Na última terça-feira, uma juíza impediu a proibição de transgêneros nas Forças Armadas, que o Donald Trump havia determinado, e no último sábado, outro juiz suspendeu deportações sob a lei do inimigo estrangeiro, uma lei de 1798 que o Trump está usando. Aí o Trump escreveu na rede social dele: se o juiz Roberts e a Suprema Corte dos Estados Unidos não corrigirem essa situação tóxica e sem precedentes imediatamente, nosso país estará em sérios apuros. Olhem isso aqui. Um cientista da França foi proibido de entrar nos Estados Unidos por criticar o Trump. O governo da França confirmou que um cientista francês teve a sua entrada negada nos Estados Unidos após as autoridades norte-americanas terem encontrado trocas de mensagens no seu celular que expunham uma visão crítica ao governo do presidente Donald Trump. Aqui é o Philippe Baptiste, ministro do Ensino Superior e Investigação da França. Eu soube com preocupação que um cientista francês em missão para o Centro Nacional Francês de Investigação Científica, que viajava para uma conferência perto de Houston, foi impedido de entrar nos Estados Unidos antes de ser expulso. Essa ação foi aparentemente tomada pelas autoridades dos Estados Unidos porque o telefone do cientista continha troca de mensagens com colegas e amigos, nas quais ele expressava uma opinião pessoal sobre a política de investigação do governo Trump. Vocês veem a que ponto estão os Estados Unidos. Olha isso aqui, ó. A distopia do Trump é caricatural. Qualquer documento oficial e científico fizeram um index prohibitorium, estão proibidas. Gente, olha as palavras que não podem conter em documentos oficiais dos Estados Unidos que o Trump proibiu. Acessível, ativismo, defesa de uma causa, inclusivo, aliança, solidariedade, antirracismo, em risco, barreira, viés, preconceito, negros, indígenas, pessoas de cor, energia limpa, crise climática, ciência climática, qualidade ambiental, diversidade comunitária e racial, herança cultural, equidade, deficiências, discriminação,
igualdade de oportunidades, excluído, feminismo, violência de gênero, Golfo do México, discurso de ódio, disparidade na saúde, minoria hispânica, LGBT, identidade, imigrantes, marginalizar, homens que fazem sexo com homens, saúde mental, isso aí, de repente, deve perturbar muito o Trump. Não me fale em saúde mental. Multicultural, opressão, orientação, polarização, político, não pode ser político, poluição, pessoas grávidas, privilégio, prostituta. Aí tem problema, né, com ele lá, já teve problema. Profissional do sexo também, ele já teve problema. Etnia e raça, segregação, sexualidade, justiça social, é expressão proibida nos Estados Unidos de Trump. Você não pode, se você é funcionário público, não pode ter no documento justiça social, status, estereótipo, transexual, trauma, desfavorecido, vítima, populações vulneráveis. Portanto, não duvidem nada de que os Estados Unidos, no ano que vem, se continuar assim, se o Trump conseguir tudo o que deseja, ele pode muito bem estar endossando a tese de que o Bolsonaro está sendo impedido de disputar de maneira ilegal, assim como tentaram impedi-lo, assim como os juízes agora, ele quer cassar as sentenças dos juízes. Portanto, a situação, nós vimos falando isso aqui, temos que ficar atentos, porque a guerra é feia, eles não querem o presidente Lula, eles querem tomar a Petrobras do Brasil. Enquanto eles não botarem alguém e conseguirem pegar a nossa Petrobras, eles não vão parar. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. É isso, você, no fim das contas, destrinchou o fato de que Trump está transformando os Estados Unidos em uma ditadura, né? Você mostrou aí o índex do Trump, né? O índex, lembra quando a Igreja Católica, né, tinha o índex dos livros proibidos? O Trump tem o índex das palavras proibidas, prende opositores, manda prender opositores, expulsa do país, aplica sanção. E aí a família Bolsonaro fala que quer fugir da ditadura brasileira. Que lá é liberdade. E lá é de verdade. Então, assim, na verdade, estão sendo coerentes, né, Melo? Porque eles gostam de uma ditadura. É disso que eles gostam, né? Saudosistas do golpe militar, saudosistas da ditadura militar brasileira, correm para os Estados Unidos, que está se transformando num regime autoritário, né? Está se transformando numa ditadura Trump, numa ditadura das Big Techs, né? E alega ditadura no Brasil, fazendo manifestação contra o atual governo, recebendo dinheiro público, andando de jet ski. Essa é a perseguição que eu queria para mim. Eu queria ser perseguido desse jeito. Não. Ô, vem cá, ganhar um dinheirinho bom aí para falar que está sendo perseguido é fácil, né? É muita perseguição, né? Eles não aguentam tanta perseguição assim. O incrível é defender, falar que ele... né? Não sabe o que é perseguição política. Exatamente. Eu nasci no exílio, vocês sabem, né? Nasci em Moscou. Minha família foi toda perseguida depois do golpe de 64, né? Nos anos 70 saiu a família inteira. Eles não têm a menor ideia, eles falam de uma forma absolutamente... A gente vai levando aqui, mas é indignante, assim, é revoltante ouvir eles falando de perseguição. Eles não sabem o que é ser perseguido político. Gente, não, olha só. Aqui, já contei para vocês que toda a minha família enfrentou problemas de ansiedade, problemas no campo psíquico, porque os policiais entravam na minha casa atrás de livros, gente. Várias vezes entraram e pegavam os livros de capa vermelha, e aí eu fui no DOPS olhar, que a gente não gosta nem de contar, né, na pressa. A gente toma isso como... E eles anunciam isso como ditadura, gente.
Isso na ditadura que eles elogiavam, eles entravam na casa sem mandato, sem nada, entravam, levavam pessoas, levavam livros. E essa história que vocês estavam contando, muito bom o Fórum Mídias de hoje, do Antônio Melo, o cientista francês que entrou nos Estados Unidos, sabe como que eles pegaram ele? Por quê? Ele passou por uma revista, daquelas revistas mais... Pegaram o celular dele, no celular dele tinha uma mensagem crítica ao Trump. É inacreditável que esses caras tenham cara de pau de dizer que estão se defendendo da ditadura, que defendem a liberdade de expressão, e puseram o cientista francês para fora dos Estados Unidos por causa de uma mensagem crítica ao Trump nas mensagens pessoais dele. É absurdo. É aquele tipo E dizer que defende a liberdade com aquele índice ali de proibição de palavras, né? Feminismo, é proibido você escrever feminismo. Vulnerável, né? Vulnerável não pode usar. Né? É uma coisa de louco. Agora, essa notícia que o Azenha e o Melo trouxeram do pesquisador francês, né? Se você troca só o país do título dessa manchete, da matéria jornalística, todo mundo se indigna, né? Se indigna e acredita de primeira, né? Governo venezuelano prende pesquisador francês que tinha crítica contra Maduro no seu celular. Governo cubano prende pesquisador, governo chinês prende, né? Agora, é só trocar. Não, é nos Estados Unidos, a terra da liberdade, né? Pois é. É isso. Lá ele está defendendo a liberdade, né? Então, pode isso. Exatamente. Gente, bom final de semana a todos. Até segunda com outro Fórum Mídias. Um abraço em todos. Um abraço, Tchau, Melo. Até Melo. segunda. Obrigada. Tchau.